Prezados alunos, dando continuidade aos crimes de trânsito, aqueles praticados na direção de veículo automotor, vamos falar sobre os crimes dos artigos 307 a 312 do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, terminar esse módulo relativo aos crimes de trânsito. O artigo 307 do CTB traz o crime de violação da suspensão ou da proibição imposta. Nós já estudamos que a pena de suspensão da permissão ou da habilitação, ela pode ser imposta judicial ou administrativamente, às pessoas legalmente habilitadas. A suspensão judicial ocorre nas hipóteses em que o agente é condenado em definitivo pela prática de crime de trânsito para o qual é cominada essa modalidade de sanção penal, não é mesmo? E em interpretação aos dispositivos, conclui-se que a infração penal consistente na violação da suspensão refere-se apenas às hipóteses em que a medida foi imposta judicialmente, pois apenas nesses casos é que há condenação anterior para o crime de trânsito. Isso porque o parágrafo único do artigo 307 faz expressa menção à palavra condenação. Vejam, senhores, o artigo 307 do Código de Trânsito. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. O caput do artigo 307 não diz se essa permissão ou se essa habilitação é essa proibição, essa suspensão, da habilitação, é aquela imposta administrativamente ou judicialmente. No entanto, o parágrafo único que traz um crime equiparado diz o seguinte: nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Incorre o condenado, O condenado é aquele que praticou um crime de trânsito e foi condenado judicialmente, não só pela pena corporal, pela privativa de liberdade, que pode ter sido substituída ou não, mas também pela suspensão da habilitação ou proibição de se obtê-la nos crimes, em que se comina tal pena. E essa é a interpretação, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Vejam os senhores aí na tela, habeas corpus 427-472, São Paulo, relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgado em 23/8/2018. Habilitação para dirigir veículo automotor, suspensão ou proibição, restrição administrativa, violação, artigo 307, ausência de tipicidade. Ausência de tipicidade quando se viola a restrição administrativa. Vejam, senhores, é a típica conduta contida no artigo 307 do CTB, quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. No texto do acórdão, vejam, senhores, a controvérsia jurídica cinge-se a analisar se a tipicidade requerida pela descrição penal do artigo 307 do CTB abrange tanto a restrição administrativa quanto a judicial, que impõe a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, antes restrita à mera penalidade de cunho administrativo, passou a ser disciplinada como sanção criminal autônoma, tanto pelo Código Penal, definido como modalidade de pena restritiva de direitos, como pelo Código de Trânsito Brasileiro, ao definir penas para os denominados crimes de trânsito. Dessarte, resta evidente que o legislador quis qualificar a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor como pena de natureza penal, deixando para a hipótese administrativa o seu viés peculiar. A conduta de violar decisão administrativa que suspende a habilitação para dirigir veículo automotor não configura o crime do artigo 307 caput do CTB, embora possa constituir outra espécie de infração administrativa,
segundo as normas correlatas, pois, dada a natureza penal de sanção, somente a decisão lavrada por juízo penal pode ser objeto de descumprimento previsto no tipo do artigo 307, caput do CTB, no referido tipo. Então, vejam, senhores, que o próprio Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o artigo 307 pune a violação da suspensão ou da proibição de se obter a habilitação imposta judicialmente. Ou seja, se alguém é flagrado violando a suspensão administrativa, o fato será típico, não pratica o agente disposto no artigo 307 do Código de Trânsito, uma vez que a interpretação é de que essa violação tem que ser aquela imposta por decisão judicial transitada em julgado. Então, aquele que pratica o crime do artigo 307 do Código de Trânsito é necessariamente reincidente, reincidente em crimes de trânsito, uma vez que já foi condenado judicialmente pela suspensão ou pela proibição de se obter a habilitação e a viola. Este é o crime do artigo 307. A objetividade jurídica é o respeito à penalidade imposta por transgressão criminal cometida na direção de veículo automotor. E a conduta consiste em violar a suspensão ou a proibição. Ou seja, basta o agente dirigir o veículo automotor, independente de expor alguém a risco. Não se exige no tipo penal a exposição de alguém ao risco. Basta a mera conduta de dirigir, estando suspenso judicialmente ou estando proibido judicialmente de se obter uma nova habilitação. A ação penal é pública incondicionada e trata-se de infração de menor potencial ofensivo, já que a pena é de 6 meses a 1 ano e, além da multa, também nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Então, vejam, senhores, que trata aqui de uma exceção à regra do artigo 292, que fala da suspensão, que se dá de 2 meses a 5 anos, né? Aqui a regra é outra. Aqui, caso o agente pratique o crime do artigo 307, na aplicação da pena, não se utiliza os critérios dos artigos 292 e 293 do Código de Trânsito, mas sim se aplica idêntico prazo à suspensão violada, à suspensão imposta judicialmente anteriormente, né? Aquela imposta anteriormente por decisão judicial transitada em julgado. Já o parágrafo único do artigo 307 traz a omissão na entrega da permissão ou habilitação, uma espécie de crime de desobediência, né? Trata-se também de infração penal em que o indivíduo é necessariamente reincidente, uma vez que o legislador tipificou como delito autônomo a conduta de não colaborar com o cumprimento de pena anteriormente imposta por condenação referente a outro crime de trânsito. Então, basta que o agente não colabore com o início do cumprimento da reprimenda e se tutela aqui a administração da justiça. Nós estamos diante de um crime de desobediência. Muito bem. Vejam, senhores, o tipo penal. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Eu não sei se os senhores se recordam, na primeira aula nós trouxemos os dispositivos gerais aplicáveis a todos os crimes de trânsito e o parágrafo 1º do artigo 293 prevê a execução da condenação de suspensão da habilitação. Quando transita em julgado, o juiz das execuções deve, primeiramente, intimar o condenado
a entregar a carteira de habilitação em cartório num prazo legal. Essa não entrega, essa desobediência, caracteriza o crime do parágrafo único do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. O artigo 308 traz o crime de racha. O elevado índice de acidentes graves decorrentes de disputas automobilísticas conhecidas como racha levou o legislador a deslocar a conduta que antes configurava mera contravenção de direção perigosa, no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, para a parte penal do Código de Trânsito, erigindo a categoria de crime, transformando-a em crime. A objetividade jurídica é tutelar a segurança viária e, secundariamente, a incolumidade pública e privada. Sujeito ativo é qualquer pessoa, legalmente habilitada ou não, tanto faz, tem habilitação ou não, que na direção de veículo automotor tome parte de uma corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada. Lembrando que se não tiver habilitação, trata-se de uma agravante prevista lá na disposição geral dos crimes de trânsito, não é mesmo? Quando a disputa envolve 2 ou mais veículos, haverá o concurso necessário entre os condutores. Aliás, é um crime que se exige o concurso necessário, porque não é se envolver em disputa, tomar parte. Ninguém pratica uma disputa sozinho, né? E eventuais espectadores, passageiros que estimulem a corrida serão também responsabilizados na condição de partícipes, né? O que dispõe o artigo 29 do Código Penal, que traz a teoria monista. Então, como a lei fala em corrida, disputa, competição, não há como admitir essa prática por um só motorista, né? Se simplesmente o agente dirige sozinho em alta velocidade, dependendo da hipótese, pode ser o crime do artigo 311 do Código de Trânsito, que é o excesso de velocidade em determinados locais, que nós vamos estudar daqui a pouco, ou o crime do artigo, ou a contravenção penal do artigo 34 da Lei de Contravenção Penal, que traz a infração de direção perigosa, não é? Se estiver sozinho. Então, tem que haver parte de uma disputa, de uma competição em via pública para caracterização do crime do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejam, senhores, o núcleo do tipo é a palavra participar, né? Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então, o núcleo do tipo é participar, que pressupõe que o agente se envolva, tome parte da disputa, estando na direção do veículo automotor. Assim, o fato somente caracterizará crime se, primeiro, ocorrer na via pública. Segundo, não houver autorização das autoridades competentes, uma vez que há locais onde se permitem e até se organizam competições dessa espécie, tanto para profissionais como para amadores. E terceiro, se ocorrer dano potencial em comunidade pública ou privada. Não há necessidade de prova de que pessoa certa e determinada seja exposta a risco. Basta comprovar que a conduta expõe a dano à incolumidade pública ou privada, dispensando-se prova de que certa pessoa tenha sido exposta a perigo. É evidente que em via pública, com outros carros, com pessoas, existe uma exposição evidente de dano à incolumidade pública ou privada,
ainda que não se tenha uma exposição direta de alguém. Né? Isso está bem claro, isso fica bem demonstrado se ocorrer em via pública uma disputa automobilística, a não ser que seja em local absolutamente ermo, não é mesmo? E a consumação se dá justamente no momento da disputa, no momento da corrida, da competição não autorizada. Dessa forma, a tentativa fica evidentemente inviabilizada. Muito bem. Vejam, senhores, que o crime de racha é um crime de perigo. Não é? A simples disputa, a simples competição, ainda que nada ocorra, caracteriza o crime, que é evidenciado pelo perigo. Né? Basta um perigo de dano para a caracterização do crime. Agora, se ocorrer o dano, se ocorrer uma lesão corporal, se ocorrer uma morte, o natural é que se ocorra uma lesão corporal ou uma morte, o crime de perigo fique absorvido, né? O crime de perigo seja absorvido pelo crime de lesão corporal, pelo crime de homicídio, seja na modalidade culposa, seja na modalidade dolosa, especialmente o dolo eventual. Não é muito difícil a demonstração do dolo eventual nos crimes de trânsito, mas entendo que no racha, na disputa automobilística, essa demonstração ela se torna um pouco mais viável, né? Desde que, evidentemente, se demonstre que o agente não se importava com o resultado. Diferente na embriaguez, onde essa demonstração fica um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Nós já falamos isso exaustivamente na aula anterior, não é mesmo? Mas vejam, senhores, então, o natural seria a absorção do crime de perigo pelo crime de dano, caso ocorra uma lesão corporal ou uma morte. No entanto, o legislador incluiu duas qualificadoras nos parágrafos 1º e 2º do artigo 308, qualificadoras estas que não fazem o menor sentido. Porque, vejam, senhores, o legislador, ele qualifica um crime de perigo pelo resultado de dano. Se o crime é de perigo, ele jamais pode ser qualificado pelo resultado, porque o crime de perigo não traz resultado. Essas qualificadoras são absolutamente inaplicáveis. Tanto é que não se vê decisão judicial ou jurisprudência aplicando-as. O que se vê, muitas vezes, é o entendimento do dolo eventual, ou do próprio homicídio culposo, ou da lesão corporal culposa ou dolosa em razão do dolo eventual. Mas não se vê decisão judicial aplicando tais qualificadoras, porque elas são absolutamente inaplicáveis. Por que elas são absolutamente inaplicáveis? Porque, repito, não existe crime de perigo qualificado por um resultado. Ou o crime é de perigo, ou ele é de dano. A partir do momento que ocorreu o dano, o perigo desapareceu. Mas o legislador trouxe dois textos malucos, né, qualificando o crime de perigo pelo resultado. Vejam, senhores, parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade de 3 anos a 6 anos de reclusão, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena de privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Como assim, se da prática do racha
resultar morte, ou se da prática do racha resultar lesão corporal. Ora, se da prática do racha resultar morte, o crime é de homicídio. Seja culposo, seja doloso. Aqui culposo porque, segundo o parágrafo 2º, né, só aplicar-se-ia esse dispositivo quando ele não quer o resultado nem assume o risco de produzir. Né? Se ele quiser o resultado ou assumir o risco de produzir, o homicídio é doloso. Se ele não quer, o homicídio é culposo, mas o crime é de homicídio e não de racha qualificado por um resultado. Repito, essas previsões são absolutamente inaplicáveis e não se vê a aplicação delas realmente em decisões judiciais. Por quê? Porque não se qualifica um crime de perigo. Não se qualifica o crime de perigo por um resultado, melhor dizendo. Né? Se ocorreu o resultado danoso, o crime deixou de ser o de perigo, passou a ser um crime de dano. Qual? Lesão corporal ou homicídio, seja culposo ou doloso, se o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado ou não. Não é mesmo? Então, as hipóteses dos parágrafos 1º e 2º são absolutamente inaplicáveis. Muito bem. O artigo 309 traz o crime de dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Tratava-se anteriormente de contravenção penal, do artigo 32 da Lei de Contravenções Penais, que foi elevado à categoria de crime. Tá ok? E vejam, senhores, o que diz o artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado os direitos de dirigir, gerando perigo de dano. Então o sujeito não tem habilitação, não tem permissão ou está com o seu direito cassado, mas desde que gere perigo de dano. Então o núcleo do tipo é dirigir, ou seja, colocar o carro em movimento por um determinado trajeto. É necessário que o fato ocorra em via pública e que o agente não tenha habilitação ou permissão para dirigir ou esteja com ela cassada. E por fim, exige-se que a conduta provoque um perigo de dano. Ou seja, para a caracterização do delito, o agente deve conduzir o veículo sem habilitação, sem a permissão ou com a habilitação cassada, de forma anormal e irregular, de modo a atingir negativamente o nível de segurança do trânsito, ou seja, rebaixando o nível de direção, andando na contramão, em zigue-zague, em alta velocidade. Porque se estiver dirigindo direitinho, sem gerar perigo de dano, o fato é atípico, ou seja, é mera infração administrativa. Né? Dirigir sem habilitação por si só não é crime, é infração administrativa. Só será crime se o agente gerar perigo de dano. Né? Nós estamos diante de um perigo de dano concreto. Né? Um crime de perigo de dano concreto. Ou seja, somente se o agente rebaixar o nível de direção, repito, a exemplo, dirigir em zigue-zague ou na contramão, perder o controle e etc. E trata-se aqui de um crime de mão própria, ou seja, só admite o concurso na modalidade de participação, não coautoria. É incompatível com a coautoria, né? Uma vez que exige-se que o motorista, tão somente o motorista, não tenha a respectiva habilitação. E vale dizer que aquele que permite, que entrega ou confia a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, não pratica esse crime do artigo 309, mas sim o crime autônomo do artigo 310, que nós veremos adiante. Correto? Existem situações de absorção, não é?
o agente pode dirigir sem habilitação e provocar culposamente lesões corporais ou morte. Nesse caso, responderá por crime de lesão corporal culposo ou de homicídio culposo com a pena aumentada de 1/3 até metade. Lembram que a falta de habilitação é causa de aumento de pena tanto na lesão corporal como no homicídio culposos na direção de veículo automotor. E se o agente não tem habilitação e pratica o crime de embriaguez, de racha ou de excesso de velocidade, responderá apenas por essas infrações penais, aplicando-se pelo fato de não ter habilitação a agravante genérica do artigo 298, inciso 3 do Código de Trânsito. Então, se o agente dirige sem habilitação e pratica lesão ou homicídio, é causa de aumento de pena, não responde em concurso. E se o agente não tem habilitação e pratica os demais crimes, nesse caso, a embriaguez, o racha ou excesso de velocidade previsto no artigo 311, né? Aí, a falta de habilitação é uma circunstância que agrava a pena. Então, a falta de habilitação não será aplicada em concurso. Por quê? Ou ela agrava a pena nos crimes de trânsito, ou ela é causa de aumento de pena nos crimes de trânsito. Ela será aplicada só isoladamente quando a gente pratica o crime do artigo 309, ou seja, dirige sem habilitação, gerando um perigo de dano, ou seja, rebaixando o nível de direção. Trata-se de uma ação penal pública incondicionada e a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Portanto, estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo, seguinte o rito da Lei 9.099. Muito bem. O artigo 310, falamos agora há pouco, do Código de Trânsito brasileiro, traz a conduta daquele que entrega o carro, confia o carro à pessoa sem habilitação. Quis o legislador estabelecer uma divisão para deixar evidente a existência do crime, ainda que o condutor do veículo dirija de forma regular. Tá? Poderia o legislador entender que é uma coautoria, uma forma de participação do artigo 309, na verdade, forma de participação, né? Mas não, trouxe como um crime autônomo a entrega de veículo à pessoa não autorizada. E aí não precisa haver a evidência de que a pessoa a quem foi confiado o veículo rebaixou o nível de direção, dirigiu gerando perigo de dano. Não. Se não dirigiu, ou melhor, se dirigiu sem gerar perigo de dano, o motorista não praticará o crime do artigo 309. Mas aquele que confiou o veículo a este motorista inabilitado praticará o crime do artigo 310. Então independe se a pessoa a quem foi confiado o veículo rebaixou o nível de direção gerando perigo de dano ou não. Tanto faz. Gerando perigo de dano ou não, haverá o crime do artigo 310. E pode haver ou não o do 309, a depender se gerou ou não esse perigo de dano. Vejam, senhores, as condutas típicas são permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a alguém, as quais possuem praticamente o mesmo significado, né? Permitir, confiar ou entregar são praticamente a mesma coisa. E apesar de não haver menção no texto legal, é necessário que a pessoa receba o veículo para conduzi-lo na via pública, não é? Essa é a sistemática adotada pelo Código. Confiar a entrega, ou entregar a direção. Então, não basta entregar a chave a alguém não habilitado. Este não habilitado precisa dirigir, conduzir o veículo. E para que se configure o crime do artigo 310, é necessário que o veículo seja franqueado a uma das pessoas enumeradas no tipo penal. Quem? Pessoa não habilitada,
pessoa com habilitação cassada ou direito de dirigir suspenso, pessoa que, por seu estado físico, de saúde física ou mental, não esteja em condições de dirigir com segurança, pessoa que não esteja em condições de dirigir com segurança por estar embriagada. Então, veja, senhores, não é só o não habilitado, mas aquele que tem habilitação cassada, direito de dirigir suspenso, que não tenha condição física ou mental, ou que esteja embriagada. Tá? Qualquer dessas condições, confiar o veículo à pessoa que esteja em qualquer dessas condições, configura o crime do artigo 310. E a consumação ocorre apenas quando, após ter recebido o veículo do agente ou a permissão para usá-lo, o terceiro coloca em movimento. Né? Repito, se não colocar em movimento, é fato atípico. Não basta confiar, mas tem que confiar à direção. Não é mesmo? A ação penal é pública incondicionada e, mais uma vez, estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima é de 1 ano ou, alternativamente, a multa. O artigo 311 traz um crime de excesso de velocidade em determinados locais. Particularmente, eu nunca me deparei com um processo por esse crime e pouco se vê, né, pouco se vê a imputação deste crime, mas ele existe. O legislador, preocupado em proteger a segurança viária de locais onde exista um elevado número de pessoas, criminalizou a conduta de imprimir velocidade incompatível em suas proximidades. E como a lei menciona apenas o excesso de velocidade, as demais condutas ou manobras perigosas poderão tipificar a contravenção penal de direção perigosa, prevista no artigo 34 da lei. Aqui só se tutela o excesso de velocidade. A conduta consiste em imprimir velocidade incompatível com a segurança do local. Ou seja, a infração penal pressupõe que o fato ocorra nas redondezas de hospitais, escolas, estações de embarque ou desembarque, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas. A fórmula genérica utilizada ao final, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas, deixa evidenciado que somente existe o crime, mesmo em relação a hospitais ou escolas, quando há concentração de pessoas no local. A conclusão só pode ser esta. Uma vez que, durante a madrugada, por exemplo, não existe diferença entre dirigir em excesso de velocidade ao lado de uma escola ou de qualquer outro lugar, né? Já que não tem concentração de pessoas. Então fica muito evidenciado que não basta dirigir em alta velocidade na proximidade desses locais, mas em horário de funcionamento desses locais, em horário em que haja grande movimentação de pessoas nesses locais, não é mesmo? E, evidentemente, ocorrendo acidente do qual resulte morte ou lesão corporal culposa, este crime ficará absorvido pelo crime de dano, pelo crime de lesão ou pelo crime de homicídio culposo. E trata-se, mais uma vez aqui, de uma infração de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima é de 1 ano ou, alternativamente, a multa, não é mesmo? Muito bem. Este é o último crime, artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, e depois nós vamos falar sobre o artigo 312-A, que fala sobre, na verdade não deveria estar aqui, deveria estar em disposições gerais, porque fala sobre a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade. Mas vamos falar então sobre o crime do artigo 312, inicialmente, que traz o crime de fraude no procedimento apuratório. Esse dispositivo, ele revoga
em relação à apuração de acidentes do trânsito, o crime de fraude processual previsto no artigo 347 do Código Penal. Vejam, senhores, o artigo 347 do Código Penal traz o crime de fraude processual. Qualquer fraude processual. Agora, em razão do princípio da especialidade, ou seja, lei penal especial prevalece sobre a geral, né? Se a fraude processual se der em acidente de trânsito, em crime de trânsito, em apuração criminal de trânsito, o crime não será do artigo 347 do Código Penal, mas sim do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. O que se tutela aqui é a administração da justiça. Nós estamos diante de um crime de fraude processual. Então, o tipo penal, ele pressupõe inicialmente a existência, ou seja, a ocorrência de acidentes de trânsito com vítima. Né? Fora dessa hipótese, a fraude pode configurar o crime comum do artigo 347 do Código Penal. Para configurar o crime do artigo 312 do Código de Trânsito, há necessidade de se ter um acidente de trânsito com vítima. Né? E a conduta típica consiste na modificação do estado do lugar, de coisa ou de pessoa. Vejam, senhores, inovar artificiosamente em razão de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Vejam, senhores, então, que consiste na modificação do estado de lugar, coisa ou pessoa. Portanto, abrange as ações de apagar marca de derrapagem, retirar a placa de sinalização, alterar o local dos carros, limpar estilhaços do chão, alterar o corpo da vítima de local e etc. Mas o tipo penal exige que a fraude ocorra com uma finalidade. Então, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de mudar o estado de local, coisa ou pessoa, aliado a um fim objetivo. É o elemento subjetivo especial, a finalidade de enganar policiais, peritos ou juiz. Isso tem que ficar demonstrado que a finalidade do agente era essa. Então está implícito, entretanto, que a verdadeira intenção do agente é evitar a sua punição ou a punição de terceiro causador do evento, causador do acidente. Então o sujeito modifica o corpo de lugar para enganar a perícia, tira uma placa de sinalização para dizer que estava na direção correta, que não precisava parar, por exemplo, para enganar a perícia, para enganar o juiz, para enganar a autoridade policial. A intenção é essa, se eximir, de uma eventual punição, ou eximir terceiro de uma eventual punição, porque não só o agente causador do acidente pode praticar esse crime, como qualquer outra pessoa que pretenda favorecê-lo, não é mesmo? E a consumação ocorre no momento em que o agente altera o estado de lugar, coisa ou pessoa, ainda que ele não atinja a sua finalidade. Nós estamos diante de um crime formal. Ainda que seja descoberto, ainda que não atinja a finalidade de enganar as autoridades, a simples modificação do estado das coisas, pessoas ou local, já faz consumar o delito, porque trata-se de um crime formal. E é possível a tentativa quando o agente é flagrado ao iniciar a fraude e é impedido de modificar o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. E nos termos do parágrafo único, vejam os senhores, ainda que não iniciados, quando na inovação procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Ou seja, haverá crime, ainda que não seja iniciado
o procedimento preparatório de investigação, ou seja, ainda que o local não tenha sido preservado, por exemplo, né? Sempre que há um crime, há a preservação do local. Ainda que o local não tenha sido preservado, se o agente fizer a modificação do estado de pessoa, coisa ou local, com a finalidade de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz, praticará o crime do artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma infração de menor potencial ofensivo, pois prevê pena máxima de 1 ano ou, alternativamente, a multa. E, evidentemente, por ser um crime contra a administração da justiça, é de ação penal pública incondicionada. Correto? Vejam, senhores, esses são os crimes de trânsito. Para finalizar a aula e para finalizar o módulo, o artigo 312-A traz um dispositivo que, na verdade, deveria estar lá lá entre os artigos 291 e 301 do Código de Trânsito, né, brasileiro, que traz as disposições gerais, porque trata-se de uma disposição geral. O que diz o artigo 312-A? Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 desse Código, para todos os crimes do Código de Trânsito, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, em todos os crimes dispostos no Código de Trânsito, com exceção das qualificadoras que trazem penas acima de 4 anos, né? Mas naqueles crimes que trazem penas de até 4 anos, se o agente preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Fora a suspensão, que já é uma pena, que é uma espécie de interdição temporária de direitos, que está previsto para alguns crimes, né? Para outros não. A suspensão é aplicável naqueles crimes que a lei dispõe, né? E não mais como uma pena substitutiva, a suspensão da habilitação ou a proibição de se obter, não é mesmo? Nós vimos isso na primeira aula. Ela não é aplicável mais como uma pena substitutiva, mas ela é uma pena principal, combinada acumulativamente com a pena privativa de liberdade. E a pena privativa de liberdade, se ela for fixada até 4 anos, e o agente preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos. E o artigo 312-A diz que essa pena restritiva de direitos deve ser de prestação de serviços à comunidade, tá? E não outra, mas sim de prestação de serviços à comunidade. Consistente em quê? Aí o legislador traz os incisos de 1 a 4. Trabalha aos finais de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros, em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Evidentemente, se o agente tiver know-how, né, para trabalhar em resgate, por exemplo, for um médico, um enfermeiro, um profissional da saúde, que possa colaborar nesse sentido. Inciso 2. Trabalha em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados. Aí qualquer pessoa pode trabalhar nesses locais sem que haja prejuízo de atendimento. Trabalha em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito, clínicas de fisioterapia, né, por exemplo. Inciso 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então, em caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, essa deve ser de prestação de serviços à comunidade e nesses locais, ou seja, resgate de corpo de bombeiros, unidades de pronto-socorro de hospitais, clínicas especializadas em recuperação de acidentados de trânsito ou outras atividades nesse
sentido. Percebam, os senhores, que a finalidade da lei é fazer com que as pessoas que praticam crimes de trânsito possam presenciar de perto o drama de um acidentado, o drama daquele que é vítima, e são milhares de vítimas todos os anos, que geram um custo altíssimo para a saúde pública, refletem diretamente no custo da saúde pública, do atendimento público, né? E a finalidade da lei, então, é que os réus, os condenados, possam, dessa forma, prestando serviços em atendimento a essas pessoas vítimas de acidente de trânsito, possam se conscientizar para uma ação futura, não é mesmo? Então, agradeço mais uma vez a atenção dos senhores e finalizamos então esse módulo de crimes de trânsito. Até o próximo módulo. Um grande abraço a todos.